Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos, tendo realizado mais de 500 plenários. E com base nisso, a gente vem aí elaborando alguns vídeos de interesse da classe dos advogados, dos colegas advogados que atuam ou desejam atuar nessa maravilhosa e apaixonante instituição do Tribunal do Júri. E a gente tem lançado aí vários vídeos temáticos, como será o de hoje. Hoje é um tema muito interessante, que se denomina saudações no Tribunal do Júri. Saudações ou cumprimentos lá no plenário do júri. Tá? Elas são obrigatórias? Essas saudações, cumprimentos formais, ali, quando o juiz-presidente passa a palavra, primeiro para a acusação, para sustentar a sua tese, por até 1h30, tratando-se de um réu, ou até 2h30, mais de um réu, e ao mesmo tempo com relação à defesa. Então o juiz fala mais ou menos o seguinte: a defesa tem a palavra, tá, por até 1h30, ou por até 2h30. Né? Então, é claro que você não deve iniciar propriamente a sua tese, né, sem fazer aqueles cumprimentos tradicionais, aqueles cumprimentos formais, até para quebrar o gelo, não é mesmo? As saudações, elas não são obrigatórias, absolutamente. Fazem parte da tradição, tá bom? Digamos assim, da liturgia do Tribunal do Júri. Né? É como na vida prática, gente. Você não está obrigado a cumprimentar o seu vizinho ao vê-lo pela manhã, né? Bom dia! Não, você não tem obrigação nenhuma. Não é mesmo? Porém, manda, tá bom? Os costumes, os bons costumes, a boa educação, né? Que você cumprimente, não é isso? No júri, não é muito diferente. Então, quando o juiz passar a palavra, o juiz-presidente, a defesa tem a palavra por até 1h30 ou 2h30, você já não vai começar, né? Jurados, meu cliente é inocente, porque ele agiu em legítima defesa. Se não, vejamos. Não, tem que ir devagar, não é mesmo? Então você faz ali uma saudação breve, rápida, tá bom? Sem muita verborragia, sem ali esticar muito a conversa, porque o tempo está correndo também. Aquele prazo seu de 1h30 ou até 2h30, ele já está sendo cronometrado. Né? Então tem colegas aí que faz ali uma saudação ali de 10, 15 minutos. Já gastou o seu tempo ali de 1h30, já fica 1h15. 1h10, às vezes. Né? Só para você articular as suas teses defensivas, ou antíteses, não é mesmo? Então você tem que ser bem objetivo, claro, curto e grosso, para quebrar o gelo, tá bom? Para só então você entrar propriamente na sua tese. Então você pode começar. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor João da Silva, né? É uma honra tê-lo na presidência dos trabalhos. Vossa Excelência, que já é conhecido como um juiz sereno, calmo, tranquilo e garantidor, legalista. De maneira que os trabalhos aqui, seguramente, ocorrerão da mais ampla normalidade. Meus cumprimentos. Cumprimento também, doutor promotor de justiça, fulano de tal, o qual demonstrou ser combativo, o qual demonstrou ser aguerrido. Então, na pessoa de Vossa Excelência, eu também estendo os cumprimentos ao caro doutor, extensivo também a todos os seus colegas que atuam aqui nesta Casa de Justiça. Cumprimento também os senhores jurados,
os senhores funcionários, a guarda pretoriana, meu colega de banca de defesa, caso você esteja acompanhado de alguém, por óbvio, né? A plateia presente, familiares do réu, familiares da vítima. Jurados, trata-se aqui de um homicídio duplamente qualificado, homicídio consumado doloso duplamente qualificado, né, em que o réu está incursionado. Jurados, este homem, ele é inocente. E eu vou, doravante, abordar cada tema, cada ponto de interesse, de relevo nesse processo e que vão ao encontro do meu pedido, hoje aqui, que é para a absolvição desse homem. E aí vocês continuam o desenvolvimento da tese ou tese defensiva. Então as saudações, embora não obrigatórias, repetindo, elas servem para você dar um introito ali, mostrar a que veio, quebrar o gelo, tá? Destacar ali a presidência, destacar a acusação, funcionários, jurados, guarda pretoriana, seu colega, o réu, a plateia, que é assistência presente, e na sequência, isso sem perder muito tempo. Tudo daí você consegue fazer tranquilamente em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos você consegue fazer essas homenagens de estilo, de praxe, né? Para que, tá bom? Você não só quebre o gelo, mas também, né, seja ali um gentleman, né? Seja ali cavalheiro, né? Educado, diplomata, né? E com isso você começa a angariar, a conquistar a simpatia de todos os protagonistas ali no tribunal do júri. Juiz, promotor, jurados, funcionários, policiais, né? A plateia, enfim, né? Uma questão aí de finese, né? Uma questão de finesse, tá bom? Então, nessas saudações também, os jurados passam a conhecer quem é o advogado, quem é o defensor. Se ele fala bem, se ele fala ruim, se a voz é boa, se o timbre é bom, se ele fala muito rápido, se ele fala muito lento, né? Se ele fala muito baixo, se ele fala muito alto, né? Se ele gesticula ao falar, né? Ou fica muito parado, se ele gagueja, se tem cacuete, se tem algum vício de linguagem. Por isso que a gente recomenda, eu mesmo cheguei a fazer 3 cursos de oratória. Oratória em geral, oratória comum, e também fiz curso de oratória forense. Claro, você vai lidar com o público, você vai lidar ali com juízes, promotores, procuradores, desembargadores, ministros e com o próprio cliente, o acusado, os jurados. Então você tem que se livrar daqueles vícios de linguagem mais ocorrentes, denominados, né, cacuetes ou bengalas, né, especialmente o né. Esse né é terrível. Quem é que não teve um né na sua vida? Né? Esse né. Então você tem que tentar substituir o né como, por exemplo, não é isso mesmo? Você tem que convencer os jurados acerca da sua tese. Em vez de você falar né, você fala não é mesmo? Você tem que ser claro, objetivo com os jurados a respeito das suas teses defensivas. Falando, passando de uma maneira simples, clara, uma linguagem do dia a dia, para que eles compreendam qual que é a sua tese ou teses. Em vez de falar, né? Não, não é mesmo? Então você pode substituir, é uma técnica, né? Em vez de falar né, que fica muito feio, toda hora, né, né, né. Um dia eu fui assistir uma palestra de uma pessoa, não vou declinar o nome, né? E nem a palestra, e nem o local, mas chegou um momento que todo mundo começou a contar os nés. E segundo uma contagem mais pessimista, ela chegou a falar 380 nés.
né? Então substitua. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, é uma forma aí de você se livrar desses cacuetes, desses vícios, dessas bengalas, para que a sua fala, o seu pensamento, ele flua, ele saia de uma maneira mais clara, suave, objetiva, compreensível, né? Livre, leve e solta. Claro que isso vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Recordo-me do primeiro júri que eu fiz, em 20 de maio de 1992, hein? Eu ainda tinha o vício do né. Para piorar, gaguejava. Para piorar, tremia. Foi um desastre o primeiro. Mas ganhei, viu? Até lembro da tese. Foi a tese de legítima defesa putativa, imaginária. Ganhei o júri por 6-1. Mas não gostei da minha performance. Claro, foi o primeiro júri. E depois você vai melhorando. Você tem que fazer também uma autocrítica, né? Uma autocrítica. Melhorando aqui, acolá, fazendo curso de oratória, conhecendo razoavelmente a língua portuguesa, tá? Para não cometer erros, aqueles erros crassos, né, gente? Que o português, corretamente, é difícil você encontrar alguém que fale, né? Que use bem a fina flor do lácio, que é o português, não é mesmo? Mas aqueles erros crassos, né, grosseiros, você não pode cometer no plenário. Pior ainda na saudação, que é o seu cartão de visita. É o primeiro momento em que, de regra, você vai abrir a boca, né? Tá bom? Então você tem que caprichar. É curto o momento da saudação, como já dito. Porém, é nesse momento curto que os jurados já começarão a provar desse vinho, né? Vamos saber se esse vinho aí é bom ou não é bom. Você não precisa se embriagar para saber, né? Se o vinho é bom. Basta um meio cálice aí, não é mesmo? Então, fazem 4 anos que ele tem esse registro. Não, fazem não, pelo amor dos céus. Faz. Ou, ele jamais teve envolvimento com tóxico. Não, não é o tóxico, não. É tóxico. Ou então, ele era de menor. Perdeu o júri. Aí perdeu o júri mesmo. Né? Não existe de menor nem de maior. Era menor. Ou era maior. Ou era menor de idade. Era maior de idade. Mas era de menor, era de maior. É feio, tá errado, não pode. Aqui está a rúbrica. Não, não é rúbrica, é rubrica. E por aí vai, gente. São erros do dia a dia que você tem que prestar atenção. Porque às vezes você tem uma tese boa, teses boas, tá? Bons pontos favoráveis à defesa, mas às vezes por um erro crasso em português, por um cacuete na linguagem, você pode jogar tudo isso fora, para debaixo do tapete, na lata do lixo, que os jurados vão analisar. Se ele fala errado o português, se ele tem esses cacuetes horríveis no linguajar, é porque a tese dele também deve estar aí no mesmo nível, né? Deve estar no mesmo nível. Seria mais ou menos o seguinte, né? Fazendo um xiste aqui, fazendo uma brincadeira, né? Você vai a um consultório dentário, né? Fazer um orçamento. Dentista dá aquele sorriso para você, faltando dente, dente cariado, escuro, amarelo. Você fala, peraí, pô, é esse cara que vai cuidar dos meus dentes? Entendeu? Então seria mais ou menos por aí. Então a gente tem que ficar alerta, atento a esses detalhes. Porque no tribunal do júri, a gente fica muito exposto, todas as partes, né? A acusação, a defesa. Então, a partir do momento que o juiz-presidente ele passa a palavra, para que você inicie a sua fala, nomeadamente com a saudação,
você será objeto de toda a atenção possível, especialmente dos 7 jurados que vão julgar o seu cliente. Então eles vão prestar atenção em tudo, na sua gravata, no seu paletó, se as unhas estão cortadas, se os cabelos estão cortados, se você tem dente na boca, se você cheira mal ou bem, se o seu português é razoável, se você está inseguro, se você treme as mãos, se você tem cacuete. Vai ser um julgamento do fim do mundo, um juízo final. Então analisam tudo. Então, quanto mais pontos você fizer, tá? Positivamente, tanto melhor será para que o conjunto da obra, para que a análise olímpica, né, ampla, tá bom? De tudo aquilo que diga respeito à defesa, no final, tem uma boa pontuação, de 8 para cima, pelo menos, né? 8, 9. Né? Porque isso, posso lhes dizer, poderá fazer a diferença. Até porque os jurados não podem e não devem fundamentar a sua decisão. Eles julgam de acordo com a livre convicção íntima, pessoal, subjetiva. Olha só, subjetiva, pessoal, interna, né? Endógena, interior. Logo, algum ponto ou outro que ele não gostar em você, defensor, ou no seu cliente, no réu, eles podem, ainda que indiretamente, transmitir isso para a votação, para o voto, lá na sala especial. Tá? Então, voltando, a saudação é obrigatória? Não, não é obrigatória, mas é um cartão de visita inicial para que você mostre a que veio, tá? Lá no plenário do júri. E com isso você começa ali a fazer, tá bom? Um corpo a corpo, tá? Perante o conselho de sentença. E até perante o juiz-presidente e perante o acusador. Você está numa boa postura, uma boa fala, uma boa saudação, já vão te começar a te respeitar, não é mesmo? A te olhar diferente. Né? Já vão falar mais ou menos assim, gente. Esse cachorro não está morto. Esse cachorro está bem vivo e morde, hein? Tá? Então, a saudação, ela é sim muito importante. Não é matéria de perfumaria, não. Espero com isso ter trazido alguns pontos mais importantes, né, a respeito da saudação no tribunal do júri. Augurando e desejando seja útil ao colega advogado, advogada que esteja nos assistindo para realizar aí o seu júri. Lembrando sempre que nós temos um segmento aqui no nosso escritório que se chama mentoria no tribunal do júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que nós oferecemos a todo colega advogado, advogada de todo o Brasil que tem aí um caso concreto, um processo real, que chegue ao seu escritório e que você, por não ter experiência, não ter prática, nunca ter feito, ou fez poucos, não tem aquela confiança, né, que só vem com o tempo, não pode perder o cliente, porém, tem que ter responsabilidade com relação à liberdade do cliente. Logo, poderá nos consultar aqui para que nós possamos fazer aí uma consultoria ou parceria e ajudá-lo na defesa desse seu cliente, tá bom? Para saber mais, entre em contato agora mesmo conosco para que a gente passe mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Um dia abençoado para todos.